O exercício 28 da página 25 também é relativo a operações com intervalos. Porém, ele é um pouquinho mais elaborado. Tá? Nesse primeiro caso, nós temos representado o conjunto A menos C. Essa resposta eu vou fazer intersecção com B. Então, são dois jogos de retas. Vamos esquecer primeiro esse jogo de baixo aqui. Vamos olhar só para o de cima. Então, nós temos aqui já representado para facilitar, né, para agilizar, o conjunto A e o conjunto B, conforme é dado no exercício. Eu tenho que fazer a diferença. Então, o que está só no conjunto A. Projeta, projeta, projeta e projeta. Menos 1 meio, 1 positivo e raiz de 2. Observando sempre os números na ordem crescente, por isso a projeção, para facilitar e não ter erros. O que eu vou pintar aqui? O que está pintado só no conjunto A. Onde está pintado só no conjunto A? Nesse intervalo. Esse está pintado nos dois, esse está pintado só no conjunto A, esse não está no A, esse não está no A e esse está pintado nos dois. Aí eu vou analisar as bolinhas também. O menos 1, ele é uma bolinha fechada aqui. Ele está pintado só no A, me interessa. Não está pintado no A, não está pintado no A, nem existe aqui no A. Então, a minha resposta da primeira parte, ou seja, do parênteses em si, é esse aqui. Esse intervalo é que eu vou colocar no meu segundo jogo de retas, ó. A menos C, intersecção com B. O B eu já coloquei aqui. O A menos C, menos 1, até menos 1 meio. Faço a projeção. Menos 1 meio, 0 e 2, cuidando se eles estão sempre na ordem crescente. Agora eu quero a intersecção. O que está pintado ao mesmo tempo? O que está igual nas duas retas? Nenhum dos intervalos. Então, a minha solução nesse caso é vazia. Posso representar assim ou assim, sem somente as chaves. Nesse caso, aqui também seria uma bolinha aberta. Eu coloquei pintadinha por engano. Já a letra B pede a intersecção entre os três intervalos, ou seja, o que tem igual entre A e o B e, consequentemente, também junto com o C. Para facilitar, eu já coloquei aqui todos os meus intervalos. Basta fazer as projeções, usem régua, prestem atenção para que os números fiquem na ordem crescente. Vou fazer a projeção de todos os intervalos sempre abertos. Menos 1 meio, 0, 1, raiz de 2 e 2. E aí eu vou fazer análise. O que tem pintado nas três retas ao mesmo tempo? Ou seja, isso aqui nada mais é do que o que tem igual nas três retas, na A, na B e na C. Analisa pedaço por pedaço, se acha mais fácil. Não está pintado nas três, não está pintado nas três, não está pintado nas três, não, não. Aqui está pintado nas três, então me interessa. Nesse intervalo não está pintado nas três. Agora vamos analisar as bolinhas. Aqui não está pintado nas três, também não, 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 não. Mas aqui o 2 seria uma bolinha fechada, porque eu quero todo mundo depois da raiz de 2. Aqui o 2 também seria uma bolinha fechada, eu quero todo mundo depois do 1. Então, o 2 é o valor que está pintado nos três intervalos. Então, essa seria a minha resposta. Eu teria aberto no raiz de 2 até o 2 fechado. Então, x que pertence aos reais, tal que esse x está entre raiz de 2
e 2. Fechado no 2, sinal de igual. Poderia escrever também como sendo aberto na raiz de 2 até o 2 fechado. Aqui eu poderia colocar um parênteses. Já na letra C, eu quero B menos C, C menos A, e após fazer a união entre esses dois intervalos que eu achar de resposta. Vamos esquecer, então, novamente, esses conjuntos de retas de baixo. Vamos fazer somente, vamos prestar somente atenção no primeiro conjunto de retas, onde eu tenho B menos C, o B, o C e o B menos C. Então, já localizei os valores, vamos fazer as projeções. Então, aqui eu teria menos 1, 0, 1 e 2. Quero o que está pintado somente no B, somente nesse de cima. Onde que eu tenho pintado somente no de cima? Somente nesse intervalo. Bolinhas pintadas somente no de cima. O 0 está pintado somente no de cima. E o 1, como eu quero números de 0 a 2, o 1 é uma bolinha pintada aqui dentro. Então, o 1 também está pintado somente no de cima. Pronto. Essa vai ser a minha resposta deste primeiro parênteses. De 0 a 1, fechado nas duas extremidades. A segunda parte representa este outro parênteses, que eu vou fazer um outro jogo de retas. Aqui, nesse caso, eu teria C menos A. O C, o A e o C menos A, que era o que está pintado só no C. Coloquei a representação das retas, vou fazer a projeção. Então, aqui eu tenho menos 1 meio, 1 e a raiz de 2. Quero o que está pintado somente no C. Está pintado só no C nesse intervalo aqui. Aqui está pintado nos dois e aqui também. Então, aqui nesse intervalo é o que está pintado só na reta C. As bolinhas, vou fazer a análise. Não está pintado nessa aqui, não está pintado nessa aqui. Como eu quero todos os números maiores do que 1 nessa parte, o meu raiz de 2, ele é uma bolinha fechada. Está pintado só no primeiro? Sim, então aqui é uma bolinha fechada. Esse intervalo é a resposta deste segundo parênteses. Agora, basta fazer neste jogo de retas a união entre essas duas respostas, entre esse intervalo e esse intervalo. Então, aqui na primeira reta, eu vou ter B menos C. Na segunda reta, eu tenho C menos A. B menos C, eu teria do 0 fechado a 1 fechado. Do 0 a 1. C menos A, eu tenho do 1, que eu vou colocar embaixo do próprio 1, óbvio que eles representam o mesmo valor, até raiz de 2 fechado. Como eu quero a união entre esses dois intervalos, eu vou fazer a projeção e analisar após. Então, 0, 1 e raiz de 2. Estão na ordem, eu analiso. Quero a união, tem que estar pintado em pelo menos um dos intervalos. Está pintado em pelo menos um. Nesse intervalo, nenhum dos dois. Aqui está pintado no primeiro. Nessa parte está pintado na segunda, está pintado em pelo menos um. E nessa parte não está pintado em nenhum. Agora as bolinhas. Está pintado em pelo menos um? Me interessa. Está pintado em pelo menos um? Me interessa. Está pintado em pelo menos um? Me interessa. Logo, a minha resposta seria a que eu estava procurando, esta final. Então, eu teria que o meu x pertence aos reais, desde que esse x esteja entre 0 e raiz de 2. Maior que 0, menor que a raiz de 2. Porém, inclui o 0 e o raiz de 2, porque as bolinhas são fechadas. Esse aqui do meio, eu não vou me importar,
em escrever. Por quê? Porque quando eu digo que o número está entre 0 e raiz de 2, todos os números que estão entre esses dois valores já estão incluídos ali. Então, eu não preciso representar esse aqui. Também poderia escrever como sendo fechado em 0 até o raiz de 2, também fechado. Já na letra D, nós temos todos os reais, todos os números reais, menos a união entre os conjuntos A, B e C. Novamente, é como se fosse uma expressão numérica. Eu vou prestar mais atenção nesta primeira parte. Vou dar mais atenção a esse primeiro conjunto de retas. Vou tapar aqui para não atrapalhar. Então, eu tenho A união com B, união com C. Na primeira reta eu vou colocar o conjunto A, na segunda o conjunto B, na terceira o conjunto de números reais C. Faço as projeções, sempre faz as projeções, para poder verificar se os números estão em ordem e para que a gente não se perca na hora de fazer a pintura desta última reta. Então, menos 1, menos 1 meio, 0, 1, raiz de 2 e 2. Vamos analisar. Menos 1, menos 1 meio, 0, 1, 1 vírgula alguma coisa e 2. Está na ordem, perfeito. União tem que estar pintado em pelo menos um dos conjuntos. Está pintado em pelo menos um? Me interessa. Está pintado neste intervalo aqui em pelo menos um? Está lá no de cima, me interessa. Nesse aqui está pintado em pelo menos um? Não, então não me interessa. Neste está pintado aqui nesse do meio, nesses dois, nesse nos 3 e nesse nos 2. Agora vamos analisar as bolinhas. Aqui eu teria o menos 1 como sendo uma bolinha fechada. Tá pintado em pelo menos 1? Vai me interessar. Menos 1 meio está pintado em pelo menos 1? Não, então não vai me interessar. Nesse aqui, tá pintado. Como eu tenho todos os números entre 0 e 2, o 1 é uma bolinha fechada. Então, está pintado em pelo menos 1. Embora aqui não esteja, mas ali está. Tem que estar pintado em pelo menos 1. Aqui eu também tenho raiz de 2 e também tenho raiz de 2. Então, está pintado em pelo menos 1. E aqui também, né? Tenho o 2 aqui em cima, tenho o 2 aqui e tenho o 2 aqui embaixo também. Que não aparece, mas eu sei que quando tá esse riscadinho, eu sei que são tudo bolinha fechada. Todos eles são bolinhas fechadas. Então, está pintado em pelo menos 1, me interessa. Então, essa seria a minha resposta do parênteses. Eu quero todos os números reais menos essa resposta do parênteses. Então, neste outro conjunto de retas, eu coloquei todos os números reais e aqui eu vou colocar a resposta do meu parênteses, que é A união com B, união com C. Então, seria do menos infinito a menos 1 meio aberto e depois de 0 até mais infinito, ó. De 0 a mais infinito. Não preciso colocar esses intervalos, esses valores aqui que estão pintados, bolinhas fechadas no intervalo, porque esse riscadinho já são bolinhas fechadas, já representam essas bolinhas que eu coloquei aqui em cima. Então, faz a projeção. Menos 1 meio e 0. E aí, analisa. Quero que está pintado, a diferença, ó, o que está pintado só nesse primeiro, só nos números reais. Então, eu teria que fazer a comparação. Qual é dessa reta aqui, qual é a parte dessa reta que está pintado só nela, não está pintado na de baixo? Esse intervalo. Bolinhas. O que eu posso analisar aqui? Aqui é uma bolinha fechada, né? Tem copiado aqui, ó. As bolinhas. Se eu tenho todos os números reais, o menos 1 meio é uma bolinha fechada aqui. E a mesma coisa vale para o 0. Portanto, o que eu posso observar? Que está pintado só na primeira reta o menos 1 meio. O 0 está pintado nas duas, não me interessa, teria que estar pintado só nessa. Mas como está pintado na segunda, eu não vou pintar aqui. Logo, a minha resposta seria qualquer valor de x que pertence aos reais, desde que esses valores estejam entre quem? Menos 1 meio fechado a 0
aberto, sem sinal de igual. Poderia representar também como sendo menos 1/2 até o zero aberto. Aqui eu poderia colocar um parênteses, certo?